Um mendigo estava sentado à beira de um caminho há mais de 30 anos, quando um dia, um estranho passou por ali. Como fazia mecanicamente todos os dias, o mendigo estendeu a sua velha touca e murmurou um pedido por alguns trocados. O estranho parou, olhou fundo nos olhos do mendigo e disse que não tinha nada para lhe dar. No entanto, o estranho fez uma pergunta curiosa. Ele perguntou sobre o que o mendigo estava sentado. O mendigo, sem dar muita importância, respondeu que era apenas um caixote velho, sobre o qual ele sentava há tanto tempo que já nem se lembrava mais. O estranho, insistente, perguntou se ele já havia olhado dentro do caixote. O mendigo riu, disse que não havia nada lá dentro, mas, diante da insistência, resolveu forçar a tampa para abri-la. Para o seu espanto absoluto e alegria indescritível, o velho caixote sobre o qual ele havia passado a vida inteira mendigando estava, na verdade, cheio de ouro. Eu convido você a se sentar comigo hoje como se eu fosse esse estranho. Eu não tenho nada para lhe dar, nenhuma fórmula mágica, nenhuma crença nova para você adotar. Eu estou aqui apenas para lhe dizer uma coisa: olhe para dentro. Não dentro de um caixote de madeira, mas dentro de você mesmo. Pode ser que você me diga, com toda a razão, que não é um mendigo. Mas a verdade profunda é que todos aqueles que ainda não encontraram a sua verdadeira riqueza interior, que é a alegria radiante do ser e a paz profunda e inabalável que a acompanha, são, de certa forma, mendigos. Nós passamos a vida inteira buscando migalhas de prazer, de aprovação, de segurança ou de amor no mundo exterior, esquecendo completamente que já possuímos um tesouro incomensurável dentro de nós, um tesouro que não apenas inclui tudo o que buscamos, mas que é infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Essa busca incessante, essa sensação de que algo está faltando, nos leva a questionar: qual é, afinal, o maior obstáculo para experimentarmos essa riqueza, para alcançarmos o que muitos chamam de iluminação? A resposta pode parecer chocante à primeira vista. O maior obstáculo é a nossa própria mente. Ou melhor, é a nossa identificação com a mente. Nós fomos condicionados a acreditar que somos os nossos pensamentos. O famoso filósofo Descartes disse uma vez: penso, logo existo. Ele acreditava ter encontrado a verdade mais fundamental da existência humana, mas, na realidade, ele expressou o nosso erro mais básico. Ele igualou a capacidade de pensar com o próprio fato de existir, ele identificou o ser com o pensamento. A verdade é que a mente é uma ferramenta maravilhosa, um instrumento extraordinário quando usado corretamente. Mas, quando usada de forma errada, ela se torna incrivelmente destrutiva. E o problema é que, na maior parte do tempo, não somos nós que usamos a nossa mente, é a mente que nos usa. Nós acreditamos que somos a voz na nossa cabeça. Essa é a grande ilusão. A mente criou um falso eu, o ego, e esse ego vive em um estado constante de medo e de escassez. Ele é como um disco arranhado, repetindo as mesmas preocupações, os mesmos julgamentos, as mesmas queixas, dia após dia, ano após ano. Essa voz critica, especula, compara, gosta, não gosta. E, frequentemente, o que essa voz diz não tem a menor relação com a situação real em que você se encontra no momento. Ela está revivendo um passado doloroso ou ensaiando um futuro catastrófico. Esse ruído mental incessante cria um véu opaco de conceitos, rótulos, imagens e palavras que nos impede de encontrar o reino da quietude interior. Ele se interpõe entre você e o seu verdadeiro eu, entre você e os outros, entre você e a natureza. É esse véu que cria a ilusão da separação, a crença de que você é um fragmento isolado em um universo hostil. Mas há uma boa notícia, uma notícia maravilhosa: você pode se libertar da sua mente. E o primeiro passo para essa libertação é começar a observar o pensador. Preste atenção à voz na sua cabeça. Ouça-a de forma imparcial, sem julgá-la, sem condená-la. Apenas observe. Ao fazer isso, você perceberá algo extraordinário. Ali está a voz, e aqui estou eu, ouvindo, observando-a. Essa compreensão de que existe uma presença consciente por trás do pensamento não é, em si mesma, um pensamento. Ela surge de um lugar muito mais profundo.
Quando você observa um pensamento, esse pensamento perde o poder sobre você e rapidamente se dissolve. Por que você deixa de energizar a mente com a sua identificação? E quando um pensamento se dissolve, você experimenta uma lacuna no fluxo mental, um espaço de não-mente. No início, essas lacunas podem durar apenas alguns segundos, mas, com o tempo, elas se tornam mais longas. Nesses espaços, você sente uma profunda quietude e paz. Você sente a alegria sutil do ser emanando de dentro de você. E isso não é um estado de transe ou de perda de consciência, muito pelo contrário. Você se torna mais alerta, mais desperto do que nunca. Você está plenamente presente. Avançando nessa compreensão, percebemos que a mente não atua apenas no nível dos pensamentos. Mas ela tem um reflexo muito denso e tangível no nosso corpo físico. Esse reflexo é o que chamamos de emoção. A emoção é a reação do corpo à sua mente. Se você tem pensamentos de ataque ou de hostilidade, o seu corpo acumula uma energia que chamamos de raiva. Se você tem pensamentos de que está sendo ameaçado, o seu corpo se contrai, e essa é a manifestação física do medo. Quanto mais você se identifica com os seus pensamentos, mais forte se torna a carga emocional, quer você tenha consciência disso ou não. E todas essas emoções negativas, acumuladas ao longo de uma vida inteira, formam um campo de energia obscuro e pesado dentro de você. Tolle chama isso de corpo de dor. O corpo de dor é como uma entidade invisível, um parasita energético que se alimenta de negatividade, de drama, de sofrimento. Ele pode ficar adormecido a maior parte do tempo, mas qualquer coisa pode despertá-lo, um comentário de um familiar, uma memória. Uma situação de estresse. Quando o corpo de dor desperta, ele assume o controle da sua mente e faz com que você crie situações que gerem mais dor. Porque a dor só pode se alimentar de dor, ela não pode se alimentar de alegria. Você se torna, simultaneamente, a vítima e o agressor. Você quer sofrer e quer fazer os outros sofrerem. E, tragicamente, você acredita que esse estado de tormento é quem você realmente é. Mas o corpo de dor, assim como o ego, tem um medo terrível da luz da sua consciência. Ele sobrevive graças à sua inconsciência. A partir do momento em que você o observa, que você sente a energia dele no seu corpo sem julgamento, a identificação é rompida. Você passa a ser a testemunha do seu corpo de dor. Ele já não pode mais fingir ser você. Esse é o início da verdadeira alquimia espiritual, transformar o chumbo do sofrimento no ouro da consciência pura. E qual é o combustível que mantém tanto a mente egóica quanto o corpo de dor vivos e ativos? É o tempo. O tempo psicológico. A mente não consegue funcionar sem o passado e o futuro. Para a mente, o momento presente, o agora, é uma ameaça mortal. O ego baseia a sua identidade no passado. Ele diz, eu sou a minha história, os meus traumas, as minhas conquistas, os meus fracassos. Sem o passado, quem seria ele? Por outro lado, o ego projeta a sua salvação no futuro. Ele acredita que, um dia, quando certas coisas acontecerem, quando você conseguir aquele emprego, aquele relacionamento, aquela quantia em dinheiro, você finalmente será feliz, você finalmente estará em paz. Mas isso é uma ilusão absoluta. O futuro é apenas um conceito mental. Quando o futuro chega, ele chega como o agora. Tudo o que já aconteceu na sua vida aconteceu no agora. Tudo o que vai acontecer, acontecerá no agora. O agora é o único tempo que existe, é o palco onde toda a dança da vida se desenrola. Acreditar que o tempo é precioso é um engano colossal. O tempo é uma ilusão. A única coisa preciosa é o momento presente. Quanto mais você foca no tempo, no passado e no futuro, mais você perde o agora, a coisa mais valiosa que existe. Por que é a mais valiosa? Primeiro, porque é a única coisa que existe. Segundo, porque o agora é o único ponto de acesso que pode levar você além dos limites da mente. É o único portal para o reino sem forma e sem tempo do ser. Para nos libertarmos dessa prisão do tempo psicológico, precisamos aprender a usar o tempo do relógio para lidar com as questões práticas da vida.
Mas devemos retornar imediatamente à consciência do presente assim que essas questões forem resolvidas. Não devemos acumular tempo psicológico. Se você cometeu um erro no passado, aprenda com ele agora. Isso é usar o tempo do relógio. Mas se você fica remoendo esse erro, sentindo culpa, vergonha ou arrependimento, você está transformando o erro em eu. Está criando tempo psicológico e alimentando o seu falso senso de identidade. Da mesma forma, estabelecer metas para o futuro não é um problema. O problema é quando você usa a meta como um substituto para a sensação de viver, quando você reduz o momento presente a um mero degrau. Há um meio para atingir um fim. A verdadeira jornada da vida não é a jornada exterior em direção a um objetivo futuro, é a jornada interior. E essa jornada consiste apenas em um passo, o passo que você está dando agora. Seguindo esse pensamento, como podemos ancorar a nossa atenção no agora quando a atração da mente e do tempo é tão forte? Um dos portais mais eficazes é o nosso próprio corpo. Não o corpo físico, denso e sujeito à velhice e à morte, mas o corpo interior. O corpo interior é o campo de energia vital que anima a sua forma física. É a vida que você pode sentir fluindo nas suas mãos, nos seus pés, no seu peito. Ao fechar os olhos e direcionar a sua atenção para dentro, você começa a sentir essa vibração sutil, essa presença invisível. Habitar o corpo interior tem um poder transformador gigante. Quando você está ancorado no seu corpo, a mente não consegue arrastá-lo com tanta facilidade para o turbilhão dos pensamentos. Você se torna como uma árvore com raízes profundas na terra, as tempestades do mundo exterior e das emoções podem balançar os galhos, mas não podem derrubá-la. Além disso, habitar o corpo interior fortalece incrivelmente o seu sistema imunológico, não apenas físico, mas também o sistema imunológico psíquico. Quando você está presente no corpo, você eleva a frequência vibratória de todo o seu campo de energia, e emoções de baixa frequência, como o medo, a raiva e a depressão, já não conseguem se instalar em você com facilidade. É como se você acendesse uma luz muito forte em um quarto escuro, as sombras simplesmente desaparecem. Um outro aspecto fascinante é como essa presença afeta os nossos relacionamentos. Vivemos em um mundo onde a maioria dos relacionamentos íntimos é, na verdade, uma montanha-russa entre o amor e o ódio. No início, você se apaixona. Sente-se completo, vivo, especial. Mas logo percebe que essa intensidade tem uma qualidade de dependência. O seu parceiro se torna a sua droga. Quando a droga está disponível, você se sente no paraíso. Mas quando seu parceiro não age como você quer, quando a ameaça da perda surge, o amor rapidamente se transforma em ciúme, possessividade, raiva ou desespero profundo. Como o amor pode se transformar no seu oposto em um piscar de olhos? A verdade dura é que não era amor. Era a necessidade do ego de se sentir completo, usando o outro para preencher um vazio interior. O amor verdadeiro, o amor que emana da conexão com o ser, não tem oposto. Ele não se transforma em ódio. Para que um relacionamento se transforme em uma prática espiritual, precisamos trazer a luz da presença para as nossas interações. Quando houver conflito, quando o corpo de dor do seu parceiro for ativado, a sua tarefa é permanecer presente. Não reaja. Não julgue. Não ataque de volta. Seja o espaço de quietude onde o comportamento inconsciente do outro pode se manifestar sem encontrar resistência. A resistência é o que alimenta o conflito. Se você conseguir sustentar essa presença, o corpo de dor do outro eventualmente perderá a força, pois não encontrará a energia da sua reação para se alimentar. E, mais importante, você estará curando a si mesmo. Você deixará de buscar a salvação no outro e começará a encontrá-la dentro de si, no agora. O amor, então, deixa de ser uma necessidade carente e passa a ser o reconhecimento da unidade essencial entre você e o outro, além das formas físicas e mentais. Conforme avançamos nessa compreensão, deparamos-nos com a diferença fundamental entre felicidade e paz interior. O mundo nos ensina a buscar a felicidade, mas a felicidade é uma condição que depende de fatores externos. Você fica feliz quando ganha dinheiro, quando encontra um parceiro, quando o clima está bom.
Mas, devido à lei da impermanência que rege o mundo das formas, todas as condições externas mudam. A riqueza se transforma em perda, a saúde em doença, a juventude em velhice, o encontro em separação. Se a sua paz depende dessas condições, você viverá em constante sobressalto, sempre com medo de perder o que tem. A verdadeira paz interior, por outro lado, não depende de condições positivas. Ela surge quando você aceita totalmente o que é. Buda ensinou que até mesmo a felicidade é uma forma de sofrimento, porque ela carrega em si a semente da sua própria destruição. Quando você para de resistir à vida, quando você para de julgar os eventos como bons ou maus e simplesmente permite que eles sejam, uma paz profunda emerge de dentro de você. Essa é a paz de Deus. Nessa paz, você pode até sentir dor física ou tristeza emocional diante de uma perda, mas abaixo da superfície turbulenta, nas profundezas do seu oceano interior, há uma calma inabalável. Você transforma o sofrimento em consciência. Essa é a verdadeira alquimia. Em vez de fugir da dor, você entra nela com a luz da sua presença. E ao fazer isso, você descobre que por trás da dor existe um espaço imenso e sereno. Explorando ainda mais essa noção de espaço e quietude, chegamos a outro portal magnífico para o agora, o não manifesto. O que é o não manifesto? É a fonte invisível de toda a vida, o reino da quietude absoluta antes de assumir qualquer forma. Nós podemos acessá-lo prestando atenção não às coisas, mas ao espaço entre as coisas. Quando você ouve uma música, o que permite que a música exista? O silêncio entre as notas. Se não houvesse silêncio, haveria apenas um ruído contínuo e caótico. Da mesma forma, preste atenção ao silêncio por trás dos sons ao seu redor. Ouça o silêncio. Ao focar no silêncio, a sua mente se acalma, porque você não pode pensar sobre o silêncio, você só pode senti-lo. O mesmo se aplica ao espaço visual. Observe os objetos em uma sala, mas depois desloque a sua atenção para o espaço vazio que contém esses objetos. O espaço não tem forma, não tem substância, e ainda assim, sem ele, nada poderia existir. O universo inteiro é composto majoritariamente de espaço vazio. Quando você contempla o espaço e o silêncio, você está contemplando a manifestação externa do não manifesto. E como o seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior, ao focar no espaço exterior, você entra em contato com o espaço interior da não-mente. A consciência pura. Tudo isso nos conduz, inexoravelmente, ao conceito mais profundo e desafiador de toda essa jornada, a entrega. Para muitas pessoas, a palavra entrega soa como fraqueza, como desistência, como aceitar a derrota diante das adversidades da vida. No entanto, a verdadeira entrega espiritual é exatamente o oposto. A entrega é a sabedoria simples, mas profundamente libertadora, de ceder ao fluxo da vida em vez de opor resistência a ele. E o único lugar onde você pode experimentar o fluxo da vida é o agora. Portanto, entregar-se significa aceitar incondicionalmente e sem reservas o momento presente. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior ocorre quando a mente julga o momento presente como inaceitável, ruim ou insuficiente. Essa resistência cria uma contração física e emocional. Cria tensão, raiva, desespero. Cria o sofrimento. Quando você se entrega, você não está dizendo que não vai tomar atitudes para mudar uma situação ruim. Se você está atolado na lama, você não diz, tudo bem, eu me entrego à lama e vou ficar aqui para sempre. A entrega não é passividade. A entrega significa que você aceita o fato de que está na lama neste exato momento, sem raiva, sem culpar ninguém, sem sentir pena de si mesmo. Você aceita o da situação. E, a partir desse estado de aceitação lúcida e calma, você toma a ação necessária para sair da lama. A ação que surge da entrega não é impulsionada pelo medo, pela raiva ou pela frustração do ego. É uma ação impulsionada por uma inteligência muito maior do que a mente analítica. É uma ação criativa, precisa e poderosa. Quando você se entrega, a sua energia não é mais desperdiçada na fricção do conflito interno. Você se alinha com a energia do universo. A entrega é o milagre que transforma a água em vinho.
É a luz que penetra a escuridão do sofrimento humano. Se você não pode mudar a situação externa, e se não pode sair dela. Quando você faz isso, o falso eu, o ego, que adora se sentir vitimizado e infeliz, perde o seu oxigênio. Ele desmorona. E o que sobra é a sua essência verdadeira, brilhante, indestrutível. A humanidade está em um ponto crítico da sua evolução. O nível de loucura e sofrimento gerado pela mente egóica coletiva atingiu proporções insustentáveis, ameaçando a própria sobrevivência do nosso planeta. A nossa única saída não é tentar consertar o mundo exterior através das mesmas lógicas mentais que o destruíram. A verdadeira mudança só pode ocorrer de dentro para fora. Ocorrerá quando um número suficiente de indivíduos assumir a responsabilidade pelo seu próprio estado de consciência. Você é o microcosmo do universo. O seu despertar é o despertar do mundo. Não espere que as condições da sua vida sejam perfeitas para começar a viver. Não espere que o seu parceiro mude, que a sua conta bancária cresça, que as suas feridas do passado cicatrizem magicamente. O momento é agora. O poder está no agora. Mergulhe na quietude do seu corpo interior. Observe a voz na sua mente sem se deixar dominar por ela. Abrace o silêncio. Entregue-se àquilo que é. Ao fazer isso, você descobrirá que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é um prêmio distante no fim de uma vida de lutas. Ela é a sua verdadeira natureza, e está esperando por você, pacientemente, no espaço sagrado e eterno deste exato instante.